Veículo de duas rodas presas a um quadro, movido pelo esforço do próprio condutor através dos pedais. Esse é o meio de transporte mais utilizado no mundo. Esse é o assunto do Esporte Total de hoje. A bicicleta tem mais de 3.000 anos. Mas o modelo como conhecemos hoje é creditado ao gênio Leonardo da Vinci. O esporte base que utiliza a bike é o ciclismo. E para falar sobre essa modalidade nós temos aqui dois campeões, o João e o Vinícius, que tem um apelido um pouco inusitado. Me diz uma coisa, da onde surgiu o tucano da bike? A princípio esse apelido veio da escola, né? No caso do nariz, né? Mas tem o duplo sentido, pode ser porque o tucano voa também, né? Nas pistas aí. Aí pode ser aproveitado nos dois. Ah, entendi. E tucano, em que momento a bike surgiu na sua vida? Quando é que você se apaixonou por esse esporte? Desde novo eu sempre gostei nos velotróis, nas bikes, fazia trilhas, né? Desde pequeno mesmo. E comecei a correr a partir de 2008, já tem aí uns 7 a 8 anos. A minha função é mais trabalhar para o João, né? Porque aparentemente o ciclismo pode ser um esporte individual, mas não é por equipe. Então eu faço o esforço para a vitória dele. Quando a gente não consegue chegar na vitória dele, eu tento beliscar aí com as vitórias, né? E como é que funciona essa ajuda num esporte que parece ser tão individual? A ajuda do vácuo, né? Porque a característica dele é sprintista, que a gente fala que é vir para a chegada, né? Então eu tento controlar as provas para que possam vir para a chegada e ele defina, né? Por ter mais explosão, por ser mais forte. E eu sou um atleta mais de resistência. O vácuo, João, é para que você não tenha que encarar o vento, não é isso? Você tem uma facilidade na partida, né? Porque quando você vem no vento, você gasta mais energia. Quando você está ali atrás do atleta, você economiza em média de, acho que uns 30%. de força, então você tem uma capacidade maior de potência quando parte de trás do atleta para o sprint final. E como é que você descobriu o ciclismo? Conta um pouco pra gente do seu caso de amor com a bicicleta. Olha, a minha história começou de novo, né, em festas de bairros. Eu entrei, um belo dia eu entrei assim, para participar como moleque, né, como criança mesmo ali, de brincar ali naquela competição ali. E acabei me destacando entre pessoas que já era ganhador daquela prova ali tradicional, todo ano. Eu fui conseguir ganhar e acabei me empolgando e estou aí hoje aí, competindo pelo Brasil fora. A brincadeira de criança ficou séria. João foi o campeão de uma das provas ciclísticas mais tradicionais do Brasil, a Corrida de São Salvador. Cara, é uma satisfação, uma emoção muito grande pra gente, que você se prepara o ano inteiro para aquela prova. E é uma prova muito tradicional. Eu fui campeão desse último ano agora, justo no aniversário do evento, da prova. E meio que marcou, né? Porque é uma prova que todo mundo quer ganhar. É uma prova dentro da cidade, assim, na região. Todos os atletas se preparam para aquela prova. Então, a emoção é inexplicável. Vinícius, como é que funciona a rotina de treino de vocês? Deve ser bem pesada, né? É bem sofrida, a gente acorda cedo, a gente evita eventos assim como festas, né? Porque a gente tem que estar focado, a gente pedala aí entre 700 a 1.000 km por semana. Então tem que se dedicar, porque só se dedicando que vem a vitória, que senão não dá. Com um treinamento intenso, vocês têm um alto gasto calórico, né? Como é que é a alimentação de vocês? A gente tem bastante repositores, né? A base de carboidratos, de proteínas, para manter, porque o desgaste é muito grande. Além de um treino intenso, uma alimentação regrada
tem também um equipamento, né? Vocês estão aí todos paramentados. Esse equipamento é um equipamento já específico, né, para o atleta na atividade esportiva do ciclismo, que é o capacete, é luva, é sapatilha, e isso é o essencial. Isso é a obrigação de estar ali, de largar com esses equipamentos, com o uniforme, certinho, tudo personalizado certinho, para a gente estar disputando a prova ali. De todas as provas que você competiu aí Brasil afora, qual foi aquela que te marcou mais, aquela que você lembra com carinho? Olha, cara, tem várias, porque... Difícil escolher uma só, né? Porque tem, como eu te falei, tem uma São Salvador, que é uma prova tradicional na cidade da gente aqui, né? Eu disputei uma prova que, assim, que é... Uma prova que me marcou muito, foi a 9 de julho, uma prova internacional em São Paulo. Eu ganhei 2 anos consecutivos, larga 400 atletas. Então é um mérito muito grande você ganhar de 400 atletas 2 anos em seguida. Então e várias provas, cara. Ganhei uma prova também boa também em Salvador também, na Bahia. Você disputa provas com atletas de todo o Brasil, de alto nível, aí você vai lá e ganha uma prova assim de caras assim, que você chega no evento, só vê gente falando, pô, fulano tá aí, ciclano tá aí, os caras bons, assim, favorito, aí você vai lá e ganha dos caras. Então é muito gratificante isso, entendeu? Então isso não tem justificativa. Sempre tem uma assim, essa foi melhor, pô, aí você vai lá e ganha outra, pô, essa ficou na história, aí uma vai atropelando a outra. A melhor então vai ser sempre a próxima? Sempre a próxima. João, você é um atleta de alta performance com uma série de títulos. Hoje é possível viver do esporte? Olha, para mim hoje não dá para viver do esporte. Não dá porque para você viver do esporte requer uma estrutura muito grande. É muito grande a estrutura, você tem que ter, você tem que viver de salário. E infelizmente hoje para mim não dá para viver do esporte. E como é que é essa rotina? Você tem que trabalhar e você ainda tem que se dedicar aos treinos para continuar conquistando títulos, para continuar chegando às vitórias. Bom, a rotina é bem corrida, né? Bem puxada, que você tem que trabalhar durante o dia, tem que dividir, né? Tem que dividir os tempos com o trabalho, com o treino e cansaço. Entendeu? Então é bem corrido. Eu hoje faço ciclismo por amor, que eu gosto mesmo, não como um atleta profissional. Eu me dedico como um profissional no máximo que eu posso, para estar disputando provas, correr eu gosto. Essa é a minha paixão, é viajar, competir fora, com atletas de alto nível. E é uma gratificação muito grande você não ser um atleta profissional e estar ganhando de caras que praticamente você já ganhei de provas de atletas profissionais. Então isso é irreconhecível para mim. Além do ciclismo, existem outras modalidades que também utilizam a bicicleta e agora a gente vai conhecer algumas delas, olha só. O triatlo moderno surgiu no San Diego Track Club na década de 70. A primeira grande competição, entretanto, foi no Havaí, no Ironman Triathlon, organizado em 1978. Nessa competição, o intuito era descobrir qual era o atleta mais condicionado, mais resistente: o nadador, o ciclista ou o corredor. Era uma competição genuinamente individual. Não era permitida nenhuma interação entre os competidores, portanto, nada de vácuo. Quando nós competimos, a bicicleta em movimento, a gente tende a encontrar muito vento.
E essa resistência do vento aumenta muito o esforço, aumenta a potência que o atleta tem que exercer no pedal para poder se movimentar. Então um atleta que fica atrás do outro, ele quebra um pouco essa resistência, né, do vento que o primeiro atleta ele encontra e com isso diminui a potência que ele precisa. Daí vem alguns termos, né, que acabam ficando engraçados dentro do ciclismo. Ah, eu tô na tua roda, eu tô no vácuo seu, olha, você vai me dar roda na competição, e assim fica aquela brincadeira dos ciclistas. As provas de triatlon são classificadas de acordo com as distâncias percorridas. Sprint, 750 metros de natação, 20 km de bicicleta e 5 km de corrida. Olímpico, 1,5 km de natação, 40 km de bicicleta e 10 km de corrida. Meio Ironman, 1 km e 900 metros de natação, 90 km de bicicleta e 21 km de corrida. Ironman, 3,8 km de natação, 180 km de bicicleta e 42 km de corrida. Ultraman, 10 km de natação, 421 km de bicicleta e 84 km de corrida. Ufa! Triatlon é ótimo, né? Tem aquela coisa de superação. O seu corpo, ele sente muito a transição do esporte muito rápido. Quando você sai da natação e vai para o ciclismo, o seu corpo está projetado ainda a nadar. Então essa transição de esporte para o nosso corpo é um pouco lenta. Cada vez que você vai melhorando no treino, isso melhora, mas essa sensação é muito boa para o atleta. É preciso disciplina, compromisso, muita disposição e um equipamento próprio para a prática desse esporte. Não é uma bicicleta muito comum, né? Não é uma bicicleta diferente de bicicleta para passeio, uma bicicleta para competir mesmo. Então é uma bicicleta mais cara, com equipamentos assim, melhores, uma roda melhor, o material que ela é feito de carbono. Nas competições você vai ver bicicletas e bicicletas. Elas são bem mais leves, né? São bem mais leves. Quanto mais cara, mais leve ela é. Porque a minha, por exemplo, tem só o garfo de carbono, mas se ela tivesse o quadro, ela já seria mais leve. Se a roda fosse de carbono, ela já seria mais leve ainda. Pé de vela de carbono, um grupo melhor, mais caro também, seria mais leve, entendeu? E tudo isso faz a bicicleta andar mais, se desenvolver mais. Mas de nada vai adiantar se você não tiver perna para pedalar. Porque a gente vê muito em competição também, pessoas com bicicleta top e você com sua bicicletinha bem baratinha passando por elas, entendeu? Então não adianta, às vezes um equipamento muito caro também você não consegue usufruir do que ele pode te dar. No final das contas, o que faz diferença mesmo é o atleta. Ah, com certeza. O downhill é uma modalidade muito próxima ao mountain bike. Começou a ser praticada nas montanhas da Califórnia e os adeptos tiveram que fazer algumas mudanças nas bicicletas. Pneus mais largos, freios potentes, amortecedores. Deu certo! O resultado é esse aí. Estão sempre superando limites e testando novas manobras, e tudo isso em alta velocidade. Felipe, qual tipo de equipamento de proteção que vocês usam? A gente usa o capacete, o óculos, luva, joelheira, caneleira e uma bike boa para poder botar para baixo. Lucas, passarinho. Isso aí. Mais do que um treino aqui é diversão, né? Com certeza, tem que preservar mesmo a diversão, porque a gente trabalha a semana inteira, rala, final de semana tem que vir aqui para extravasar um pouco, soltar a adrenalina.
assisti e tô dando uma voltinha. Eu vou até ali e volto já já, não saia daí. Galera,